há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que emana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la, caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos estes aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues, pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo. E assim mesmo, a ordem, esse equilíbrio divino, te conduzirá ao bem. Conscientizando-te de que não segues a léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. Ei-la estrugir na ideia, alçada com lisura, reflete os dons de Deus, ergue, educa e domina. Tesoura corta os véus literais da escritura, cisel grava os anais da justiça divina. Aguilhão tece o fio imortal da cultura, lança retalha o corpo estranho da rotina, clava reduz o grés do mal à cinza escura, broca rompe os grilhões da expiação ferina. Pincel tinge os painéis ridentes da bondade, chave fende os portais ocultos da verdade, palheta fere em lira augusta a paz serena. Homem caminha além, Pompeia em verso e prosa, o altívolo espadim da expressão luminosa, a brilhar-te nas mãos sob a forma de pena. Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser. Nada fere tanto como a visão de um ente querido sob os tentáculos do câncer. O coração chora, mas se a radiografia sugere trabalho operatório, pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada na suprema tentativa de recuperação. Nada enternece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do lar. O coração festeja, mas se a criança brinca com fósforos, aconselha o raciocínio se lhe dê corrigenda. Nada sensibiliza mais do que encontrar um alienado mental atirado à rua.
o coração lamenta. Mas se o louco, em crise de fúria, carrega bombas consigo, prescreve o raciocínio, seja ele contido à força. O raciocínio, em nome da caridade, não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório. A misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós através de meios determinados, de modo a que venhamos saná-los por nós mesmos com o remédio amargoso da experiência no veículo das horas. Surge a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros. Clareando a definição, comparemos a caridade, nascendo das profundezas da alma, com a fonte que se derrama espontânea das entranhas da terra. A fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou sinuosa, jorrar da montanha ou descambar na planície, saciar monstros ou dar de beber às aves do céu, tudo dependendo da estrutura, do clima, do solo ou das circunstâncias em que se movimente. Em qualquer ângulo que se mostre, pode o sentimento louvar-lhe a beleza e exaltar-lhe a utilidade que fertiliza glebas, acalenta vidas, garante lares, multiplica flores e retrata as estrelas. Mas, se nessa ou naquela fonte aparecem culturas do esquistossomum, é necessário que o raciocínio intervenha e, para o bem geral, lhe impeça o uso. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Pedras, plantas, animais e homens. O que os diferencia, afinal? Como obras da criação, esses entes interagem entre si em um balé síncrono de possibilidades, denotando uma lógica coerente e bem delineada. Desde os inanimados e passivos aos animados, uma grande variedade de possibilidades é observada em essas expressões de almas ou ânimas, como preferiam os antigos. Mas em que grau tais interações se diferenciam? Para entendermos um pouco mais acerca dessa questão, em nosso programa falaremos sobre instinto, razão e inteligência, diferentes estágios de entes no mundo. Ao observar a natureza, percebe-se que, de alguma maneira, todas as formas se expressam, e essa expressão, em graus variados, denota propriedades que assinalam as características próprias de cada ser. Dessa forma, se pudesse a cada ente associar-se atributos específicos que definam o grau de proficiência na interação, talvez assim fosse possível indicar melhor tais distinções. Os átomos, ao interagirem, o fazem por força de atração e repulsão, as quais, embora intrínsecas em suas estruturas, dispensam qualquer volição para expressar-se, denotando fatores alheios ao próprio ente para que ocorram ou não em determinada situação. Nesse caso, forças externas, propriedades totalmente inconscientes em tais elementos perfazem as interações. Ao realizar a fotossíntese, mecanismos internos em organelas e dispositivos constituídos em finalidades específicas perfazem a troca gasosa, sem que o organismo maior, a planta, dê-se conta de tais empreendimentos. Todavia, ao escolher o milho às moedas, as aves operam mecanismos volitivos, jamais afeitos a um determinado querer, denotando menos automatismo na ação. Os pássaros certamente evocam lembranças atávicas para preferirem o milho. Para os homens, a ação se daria em outro plano, pois, por conta dos seus instrumentos cognitivos, eles podem transformar milho em dinheiro e vice-versa, em grau mais elevado de interação.
O certo é que a cada espécie foi dada uma forma de estar no mundo, razão pela qual em cada aparelho físico de expressão de vida, propriedades especiais foram viabilizadas, denotando os graus mais variados de interação. No caso dos átomos e pedras, princípios e leis. No caso de homens, razão e inteligência. Embora possam parecer quais sinônimos, esses dois conceitos não são regularmente tomados um pelo outro, embora imbricados. A razão é atributo que permite o conhecer da experiência sensível, catalogar os elementos percebidos, arrumando-os em ordem adequada ao sentido que se percebe na relação, utilizando das capacidades de associação, memorização e recuperação proporcionadas pelo cérebro. A razão concebe uma lógica ante os elementos, depreendendo as propriedades auridas nas relações, e assim permitindo o conhecer. Para tanto, serve-se dos elementos tangíveis e intangíveis ali associados. Em resumo, a razão é o meio que se vale a inteligência humana para identificar-se formalmente com o ser. A inteligência, por seu turno, embora tenha como resultante aspectos que se confundem com a razão, é propriedade maior do ser, abraçando a razão sem limitar-se por ela. Por ser faculdade que instaura a percepção e canalização de experiências não sensíveis, o intelecto permite abstrações de mais alto grau, a partir de insumos outros, tais quais aqueles provenientes da intuição, outra faculdade de alma dos entes criados por Deus. Compreendendo ser o maior atributo da criatura humana, a inteligência passou a ser elemento diferenciador quando se tratava de conceituar a pessoa como dotada ou não de tal atributo. Os mais inteligentes seriam mais valorizados, porquanto, supostamente, deles seriam esperadas decisões e informações de maior acuracidade. Nas guerras, na economia e em todas as situações, esses indivíduos eram convocados como artista em uma grande orquestra. Por volta de 1882, o estatístico inglês Francis Galton publicou o livro Investigações sobre a Faculdade Humana e seu Desenvolvimento, no qual trazia a teoria de que a inteligência seria resultado da herança genética. Ele levantou a hipótese de que deveria existir uma correlação entre inteligência e outros traços observáveis, tais como reflexos, consciência muscular e o tamanho da cabeça. Já em 1905, o psicólogo francês Alfred Binet, juntamente com Théodore Simon e Victor Henry, publicaram o teste Binet-Simon, baseado em habilidades verbais. Mais tarde, o psicólogo americano Lewis Terman, da Universidade de Stanford, revisou a escala Binet-Simon, o que resultou na introdução da escala de inteligência Stanford-Binet em 1916. Atualmente, sabe-se que a inteligência extrapola os processos racionais, incorporando as questões sinestésicas, emocionais, espirituais, verbais, etc., em aquilo que Howard Gardner chamou de inteligências múltiplas. Como se pode observar, a inteligência supera a razão. Das formas mais primárias, quais os átomos, às mais especializadas, percebe-se que as interações acontecem de forma perfeita, em sincronia, combinada, qual se fossem as partes dotadas de razão. Entretanto, esse não é o caso. A inteligência que se observa de forma explícita no homem é percebida na lógica do mundo subatômico, nas grandezas absolutas do universo. Por esse motivo, em a questão 72 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, perguntando aos invisíveis acerca da origem da inteligência que se percebe em todas as coisas, tem como resposta que a fonte da inteligência é a inteligência universal, esta emanada da fonte suprema da qual é expressão percebida. Em graus mais diáfanos de percepção, a inteligência mostra-se nas propriedades internas da matéria, subindo ao grau de instintos com elemento diferenciador de espécies, costumes e maneiras de estar no mundo, regulando comportamentos automáticos e, mais das vezes, involuntários, gradando em formas mais complexas até incluir a razão no sentido mais ampliado, denotando as formas de inteligência percebida em as expressões humanas, vistas de longe, faculdades separadas, porém, de forma mais acurada, graus variados de inteligência universal que a tudo permeia. As formas evoluem entre os reinos da natureza e a cada passo evolutivo vão recebendo faculdades que lhes permitem expressar níveis mais altos da inteligência universal. Ao homem, cabe assimilar tal atributo de forma correta e dar-lhe provimento e sentido útil, sendo vistos como descaso ou uso menor do talento, o desvio da inteligência para fins outros que não o progresso do mundo e dos seres.
Se há um sentido ordenado, desde o simples ao complexo, perfazendo a realidade perfeita que observamos no mundo, é certo afirmar que um dia seremos veículos dúcteis da inteligência divina, permitindo fluir dela em meio aos aparelhos sencientes, quais os humanos, para que essa se apresente ao mundo da luz demandada pelo Cristo em cada um de nós. O verbo do qual falava Tomás de Aquino, Moisés ao se referir ao mandato criador de Deus e o apóstolo João ao referir-se à luz encarnada entre nós na pessoa de Jesus. Há de vir iluminar a terra, sensibilizando os homens para que usufruam desse mandato e sejam aqui quais serventuários de Deus, operosos trabalhadores que jamais desprezam e mal utilizam os recursos por eles cedidos a cada um de nós. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor pra beber, me deixa aqui, pode
Não é com a inteligência, tão somente, que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior, embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do homem na Terra. É imprescindível educar o coração, desintegrando os véus densos que lhe obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraíssemos o diamante do seio escuro e empedrado do solo. Não é que devamos entronizar o absurdo afirmativo com o dogma religioso, menosprezando a investigação e a pesquisa que convertem a curiosidade em esclarecimento. É que apenas agora atinge a humanidade os dourados pórticos da mente, identificando-lhes os potenciais infinitos no campo da vida eterna. O homem não é um acidente biológico na criação, é herdeiro divino do Pai todo compassivo e todo sábio, que lhe confere no mundo a escola ativa de elevação e aprimoramento para a imortalidade. A hora não pertence simplesmente à energia atômica, como poderias supor, com a qual contais erigir novos espetáculos de grandeza planetária. Pertence, acima de tudo, à energia mental, sob a inspiração do Cristo, que vos comandará a prosperidade e o arrojo, o desassombro e a audácia, nos domínios da perquirição e do experimento, a fim de que o progresso não se transforme em vossas mãos em louca aventura da inconsciência e da irresponsabilidade. No coração permanece o santuário da luz. É de suas fontes cristalinas que se ergue o pensamento construtivo, santificante e renovador. Por isso mesmo, do sentimento iluminativo sobre o raciocínio calculista, surgirá para vós outros, seres eternos, quanto nós que já atravessamos as fronteiras da morte física, uma era nova em que o homem encontrará efetivamente o seu irmão no outro homem, e em que a humanidade saudará o amanhã sublime da verdadeira concórdia sob a claridade do Evangelho renascente. Não menosprezeis o patrimônio intelectual. Utilizai-o na extensão da riqueza que vos felicita as condições de ação e desenvolvimento do mundo. Mas colocai sobre os valores dessa ordem o vosso caráter cristão, porque só pelo sentimento regenerado conseguirá a vida moderna sobrepor-se aos desvarios da experiência menos construtiva da hora que passa, a fim de retomar, tranquila e triunfante, a posição divina que lhe compete no concerto da luz universal. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir, se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão, na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro
e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Agnóstico, esse era o termo que melhor definiria o jovem Arthur, vez que ele, em nenhuma hipótese, se dava o trabalho de buscar em a natureza ou no espaço, enfim, quaisquer traços de algum criador mais bem intencionado. Fora tragado pelas sensações da matéria desde que percebeu-se capaz de tomar decisões e assim tornou-se de pronto ferrenho opositor a quaisquer ideias mais transcendentais acerca da vida e dos assuntos atinentes à divindade, a qual nesse instante não passava no crivo das suas conjecturas mentais. Entretanto, Arthur recebera como legado existencial alta dose de inteligência, fato que o fazia compreender as coisas de uma forma não usual. Ele captava a energia promanada pelos entes como se elas fossem dotadas de algum rudimento de razão e em aquele instante se comunicassem com ele como se tentando explicar toda a fenomenologia que ali se dava curso. Arthur se gabava desse dom, ao tempo em que pouco se dava o trabalho de aprofundar as suas observações naquela direção. Ele crescia e, à medida em que avançava da idade, ia se afastando dos livros, os quais, por mais importantes que parecessem ser, tornavam-se inúteis, vez que ele lia em a natureza os informes que eles davam ao seu modo de ver a perfeita percepção do mundo. Desta forma, explicava os fenômenos da natureza com uma fluência tal que quem não soubesse de tal faculdade o tomaria por estudioso de alto coturno, fato, aliás, bem distante da verdade. Apaixonado pelos animais e pela natureza, era comum ver o jovem embrenhar-se mata dentro em busca de novos diálogos com as coisas e aprendizados provenientes. Cada vez mais Arthur se tornava um buscador das respostas e a sua mente um instrumento principal de intelecção da realidade objetiva. Em pouco tempo havia se tornado um estranho, sendo seus solilóquios os únicos meios de interação verbal de que se servia para dar expressão aos seus entendimentos. Dessa forma, cada vez mais ia se tornando solitário e a sua vida menos afeita a qualquer sentido. Ao dar-se conta de tal situação, Arthur tentou realizar a leitura daquele quadro de vida, como assim fizera em outros campos do saber. Contudo, algo lhe parecia estranho. Não obtinha, por mais que tentasse, as respostas. O silêncio dos pares perscrutados em seu campo de observação não lhes correspondiam com sinais que implicassem quaisquer informações úteis aos seus intentos. Tentou e nada. Era mais fácil conversar com as pedras do que com as pessoas. O tempo se esvaía na experiência do jovem Arthur. Os anos traziam a neve do agrisalhar dos cabelos em rugas que se pronunciavam em meio à face macerada pelo esforço dos anos. Uma certa melancolia pareceu tomar seu campo íntimo, indicando a necessidade de provenientes esforços de saneamento. Mas quais seriam suas opções? Deus? Hipótese improvável e desprezível. Relacionamentos humanos? Havia perdido a mão para tais incursões emocionais. A quem procurar? Ele fora o grande sábio de todas as eras e seria por demais humilhante para ele buscar as orientações junto aos que esnobou com atitudes arrogantes e prepotentes dignas de nota. E assim, após infrutíferas tentativas, deixou-se quedar ante a melancolia que avançava sobre ele. Estiolado a olhos vistos, em breve era um simulacro do que outrora fora, algo digno de pena pelos que ainda podia encontrar. As tardes primaveris eram agradáveis, contudo, naquela varanda onde outrora entabulara acerbas conversações, estava aquele homem sentado em uma cadeira de balanço, olhos perdidos do horizonte, quando... O que vês, Arthur, em esses olhos fixados no mais além?
Sentimentos variados explodiam em um mundo íntimo do atormentado Arthur, deixando-o confuso quanto às respostas que daria àquele que, mesmo sem ser chamado, insistia em obtê-las. Pela primeira vez entoou Arthur palavras sobre o assunto. Sinto que não consigo ver nada além das minhas pálpebras. Sinto que me esvaziei de vida tentando compreendê-la. Se pudesse ao menos voltar anos atrás, procuraria em renovadas fontes as tão desejadas respostas às minhas indagações. Arthur, deixe-me explicar os fenômenos pelos quais experimenta tão absortas reflexões. Em verdade, deves considerar que aquelas energias, as quais chamava de alma das coisas, eram emanações do fluxo do Logos divino, o qual nesta vida optaste por ignorar. Entretanto, amigo, se puderes observar que uma flor não possui cérebro como o teu, como poderia ela entabular conversações contigo tal qual assim tivesse? Como podem as inertes montanhas falar-lhe sobre suas circunstâncias se lhes faltam sentidos com os quais experimentam variadas temperaturas ou o ressoar dos perfumes das rosas instaladas nas frestas que lhes cravam as encostas? Se pensar um pouco mais com os recursos abundantes que a vida lhe ofereceu, verás que há um fluxo de inteligência que é derramado sobre todas as coisas, as quais o refletem a exemplo de pedaços de espelhos de concavidade diversa, transmutando o sentido em razão do estado em que se encontram. Aos homens são dados dois espelhos, o dos instintos e o da razão. Os primeiros são grosseiros e denotam providências imediatas ante os impositivos da vida, enquanto os últimos são reflexos mais perfeitos rumo aos corretos entendimentos das circunstâncias. Em ambos, reflete-se a inteligência viva do Criador, sem o qual nada seria e nada ocorreria. Se te permitires aceitar o que te digo, certamente recuperarás o brilho perdido dos anos da ilusão. Arthur sentiu-se fortificado ante as palavras do interlocutor amigo, experimentando catar em seus bolsos mentais os tais dois espelhos que lhe falara. Encontrou-os em a superfície dos primeiros alfarrábios mentais. O primeiro refletia tíbia luz, dada as incertezas da sobrevivência em opacidade típica das tristezas. O segundo, ainda sendo o mote de toda a vida, refletia a razão sobre aquelas palavras, dando-se conta da enormidade dos ensinamentos ali auferidos. Desceu a rua em busca de um jardineiro que morava na vizinhança, arguindo-lhe sobre as melhores maneiras de se arar e cultivar a terra. Mesmo estranhando o ato inesperado do orgulhoso Arthur, deu-lhes as explicações pormenorizadas e em pouco tempo brotava no fundo daquela casa, em lugar de matagal abandonado, farta horta da qual se servia Arthur, além de compartilhar com outros que dela necessitassem. O mesmo fez com a cozinheira da rua que lhe deu, depois de igualmente estranhar o gesto improvável daquele homem, todas as receitas que amealhara durante a vida inteira de labor intenso. E em pouco tempo, naquela casa, se fizera restaurante aberto aos necessitados da rua que comiam ao preço de ajudarem na limpeza após as refeições. De pouco em pouco, a vida retornava à casa mental de Arthur. Em uma noite, após um dia de intenso serviço em prol daquela comunidade, o agora bem cercado Arthur olhava as estrelas, indagando de onde viera aquele que lhe salvara a vida. Seria Deus, enfim, apiedado dele, que houvera mandado o mensageiro com tão cara mensagem? E assim, inebriado por sublime emoção, sob o aplauso de lágrimas que escorriam em olhos agora sóbrios e lívidos, erguia as mãos súplices em silêncio, compreender, enfim, a inteligência suprema e a razão maior daquele que para ele era, a partir de agora, seu divino Criador. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí,
sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Para distrair-se ao longo da praia, o viajante pede madeira frágil destinada à canoa leve. Contudo, na travessia do mar, requisita o concurso do aço na sustentação dos grandes navios. A fim de tão somente alfabetizar-se, o estudante roga semanas breves. No entanto, para senhorear os recursos especializados de uma profissão liberal,
gasta quase toda a existência. Para alimentar-se no espaço de algumas horas, a criatura pode valer-se da alface de poucos dias, mas se deseja apoiar a oficina em que se educa, solicita o favor da peroba, que exige muitos anos para desenvolver-se. A fim de brincar no circo, o homem utiliza estacas à flor da terra em galpões de emergência. Entretanto, ao erguer a casa de moradia, recorre ao prestígio da pedra na garantia dos alicerces. Viver bem, segundo a emoção, na superfície das coisas, é atividade comum. Viver para o bem, na profundeza do raciocínio, é obra de raros. Arma-te de energia, se aspiras a vencer a sombra em ti mesmo. Ninguém constrói caminhos de paz e luz sem a firmeza da fé sobre a constância da paciência. A controvérsia prosseguia. Alfredo e Pirilo, dois amigos dedicados ao estudo da filosofia, permaneciam horas inteiras dialogando sobre a função da alma humana. Qual teria sido a primeira força a desdobrar-se na criatura recém-criada pela sabedoria divina? A inteligência ou o instinto? Alfredo admitia que a inteligência teria sido a prioridade, enquanto Pirilo acreditava que o instinto teria sido o começo das tarefas evolutivas da alma humana. O primeiro exaltava os méritos da razão, filha da inteligência, e o segundo se reportava ao instinto como sendo o agente da natureza que operava lentamente, preparando o caminho para o discernimento. E muitas vezes Pirilo justificava o seu ponto de vista acentuando: do instinto para a inteligência, a estrada é longa a percorrer. De forma em forma, ou de experiência em experiência, o instinto vai despindo a própria inferioridade ou perdendo os impulsos selvagens até conquistar a inteligência, que o conduzirá ao discernimento e à razão. Por isso, é que devemos usar de muita tolerância e paciência de uns para com os outros, porque muitos irmãos se fazem delinquentes por excesso de agressividade, pelo estado de evolução deficitária em que se encontram. Alfredo ouvia, esboçando gestos de incredulidade, até que um dia propôs ao amigo: façamos uma experiência em que provarei a você que a educação cultivada pela inteligência dispensa todas as afirmativas que colocam o instinto na base do processo evolutivo. E continuou: compraremos juntos um gato comum, em cuja impulsividade o instinto esteja reinando. O gato ficará comigo em minha casa e me disponho a educá-lo esmeradamente. Daqui a um ano, convidarei você para almoçarmos juntos e o animal se portará com as características de um menino carinhosamente preparado para a vida social. Concordaram ambos com o empreendimento e Alfredo levou o felino para sua própria residência. Decorrido o ano, Alfredo solicitava a presença de Pirilo para o almoço do dia seguinte e comunicou: você verá o prodígio da educação. O gato assimilou todos os meus ensinos. Tem os hábitos de um rapaz de certo nível intelectual. Pirilo aceitou o convite com satisfação e, na hora aprazada, pela manhã do dia imediato,
ei-lo com Alfredo na sala de estar. O dono da casa trouxe o gato ao exame do amigo. O felino, neste momento, obedecia a todas as ordens do dono. O visitante ficou encantado. Sentava-se, erguia-se sobre as patas dianteiras e retornava à posição certa, atendendo ao pedido do educador. Ao almoço, alimentava-se em um prato especial, levando a comida à boca com a patinha direita. Terminada a refeição, disse Alfredo, entusiasmado: "Você viu, Pirilo, a superioridade da inteligência educada sobre o instinto?" "Estou vendo", respondeu o amigo. Foi o momento em que Pirilo voltou a palavra e pediu ao companheiro que fechasse as portas do aposento em que se achavam e pediu licença para ver até que ponto chegaria o experimento do bichão. Alfredo apoiou a solicitação e Pirilo, enfiando a mão direita num dos bolsos do paletó, dali retirou uma caixinha, da qual escapou um rato pequeno, que saltou para a mesa, saltitante e correndo, qual se estivesse sedento de liberdade. Bastou isso, e o gato pulou apressado, perseguindo o rato e quebrando todas as peças em que o almoço fora servido, até que pegou o animalzinho e pôs-se a devorá-lo à vista dos amigos espantados. Foi quando Pirilo dirigiu-se a Alfredo perguntando: "Você vê, Alfredo, o poder do instinto que antecede a inteligência e a educação?" Alfredo sorriu com desapontamento, mas não disse nenhuma palavra. Nada se perde neste mundo, não só na matéria, onde tudo se renova incessantemente, aperfeiçoando-se segundo leis imutáveis, aplicadas a todas as coisas pelo Criador, como também no domínio da inteligência. A humanidade é semelhante a um homem que vivesse eternamente e adquirisse continuamente novos conhecimentos. Isso não é uma imagem, mas uma realidade, porque o espírito é imortal. Somente o corpo, envoltório ou vestimenta do espírito, cai quando gasto e é substituído por outro. A própria matéria sofre modificações. À medida que o espírito se depura, adquire novas riquezas e merece, se assim me posso exprimir, uma roupagem mais luxuosa, mais agradável, mais cômoda, para empregar vossa linguagem terrena. A matéria se sublima e se torna cada vez mais leve, sem jamais desaparecer completamente, pelo menos nas regiões médias. Quer como corpo, quer como espírito, ela acompanha sempre a inteligência e lhe permite, por esse ponto de contato, comunicar-se com seus inferiores, seus iguais e seus superiores, para instruir, meditar e aprender. Dissemos que nada se perde em a natureza. Acrescentamos, nada é inútil. Tudo, das criaturas mais perigosas até os venenos mais sutis, tem a sua razão de ser. Deus, sem dúvida, como objetam alguns, poderia vos ter poupado das provações e dificuldades que vos parecem supérfluas. Mas se os obstáculos vos são opostos, é para despertar em vós os recursos adormecidos. É para impulsionar os tesouros da inteligência que ficaram enterrados no vosso cérebro, se uma necessidade, um perigo a evitar, não vos viesse forçar a velar por vossa conservação.
O instinto nasce, a inteligência o segue, as ideias se encadeiam e está inventado o raciocínio. Se raciocino, julgo, bem ou mal, é verdade. Mas é raciocinando errado que se aprende a reconhecer a verdade. Quando se é enganado várias vezes, acaba se acertando. E essa verdade, essa inteligência, obtidas por tanto trabalho, adquirem um preço infinito e nos faz considerar a sua posse como um bem inestimável. É assim que tudo se encadeia, que o progresso é uma lei natural e que os conhecimentos humanos, acrescidos paulatinamente, se transmitem de geração em geração. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu? Que alicerce foi a base dessa construção? O pensamento é argamassa e tijolo do mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, Rabi amigo, Senhor, Pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão, Senhor, ora comigo. De novo primeiro, Pai Nosso, de novo primeiro, Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe, o anjo intercessor, bendito ventre, abrigo do Senhor. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Auxílio amoedado e promoção social constituem por si valioso amparo, significando créditos que te impulsionam para a respeitabilidade e progresso. Existe, no entanto, uma fonte de apoio em ti mesmo, que te livrará de muitas calamidades suscetíveis de te arruinarem a vida, partindo da vida íntima. Referimos-nos à paciência que podes sustentar contigo a feição de sentinela silenciosa. Não nos esqueçamos, porém, de que semelhante virtude pode ser comparada a uma planta que tão somente se desenvolve no terreno da compreensão. Não bastará, por isso, tolerar sem raciocinar para que a paciência permaneça conosco. Diante das crises que te visitem no dia a dia, coloca-te no lugar daqueles que se fizeram instrumentos de inquietação. Terás sofrido ofensas? Pensa, porém, nos problemas que agitavam o espírito do agressor, incapaz de aguentar a si mesmo nos momentos de angústia. Impuseram-te prejuízos materiais?
Imagina o estado de penúria ou de ignorância daqueles que te situaram no cipoal da aflição e compadece-te deles que adquirem pesares e lutas para a dor do arrependimento. Traíram-te a confiança? Considera a enfermidade ou a obsessão dos seres amados que se haviam talvez agravado ao ponto de te ferirem e te esquecerem. Recordemos, paciência raciocinada é a paciência que não se perde. Cultiva no coração essa fonte de bênçãos ante as dificuldades e experiências da vida e conquistarás a serenidade a se te converter, por fim, em paz de espírito. Daí por diante, caminharás para a frente nos domínios da evolução, compreendendo em definitivo quanto vale o amor na garantia da vida, estendendo o bem e extinguindo as trevas. Servir onde estivermos, e tanto quanto pudermos, será sempre o programa para qualquer de nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados do Evangelho, na faixa de trabalho em que nos situamos. A lei do Senhor compreende perfeitamente que disponhas de casa confortável, tão confortável quanto queiras, mas sem relegar à nudez os irmãos esfarrapados que te cruzam a porta. Que te banqueteis tanto quanto desejes e com quem desejes, mas sem largar o vizinho morrendo à fome por falta de pão. Que ajuntes o dinheiro por meios justos, no tamanho de teus ideais, para o sustento de tuas realizações, mas sem negar aos irmãos em penúria a sobra de tuas obras. Que use os perfumes de tua predileção na esfera da apresentação pessoal, segundo o teu gosto, mas sem deixar o próximo em aflitivas necessidades materiais, desprevenido de sabão para a própria limpeza. Que frequentes as diversões dignas, conforme a permissão de tua consciência, tanto quanto puderes, mas sem esquecer de levar, sempre que possível, algumas horas de alegria aos lares em sofrimento. Em verdade, não consegues liquidar os problemas e provações que vergastam a terra, mas podes e deves cooperar com a lei do Senhor, na extensão da bondade e do socorro, na área de tua própria existência. Deus nos dá o máximo de bênçãos. Saibamos dar, pelo menos, o mínimo de nossas possibilidades. Deus nos dá tudo. Aprendamos a dar, pelo menos, um pouco. Divino Criador, guia-me em minha jornada, que eu possa ouvir a voz do meu instinto, mas que a razão ilumine os meus passos. Conceda-me, ó Pai, a sabedoria para que eu possa discernir entre o impulso e a ação consciente. Que seja afastada de mim os desejos que me levam ao erro e guia-me para que eu possa escolher tudo aquilo que me traz paz e felicidade. Fortaleça, ó Pai, a minha razão, para que eu possa usá-la em benefício próprio e daqueles que me cercam. Que a harmonia entre o instinto e a razão me leve a um caminho de luz e de sabedoria. Seja comigo, Senhor Deus, para sempre. Que assim seja. Gotas do céu que dão vida ao jardim, pingos de chuva, cristais de jasmim.
encantar corações, flores de luz para enfeitar as manhãs. Vou sair pra passear ao sol, vou pisar no capim e depois de me banhar no sal, levar o mar sobre mim e no meu caminho me encontrar um passarinho para conversar sobre os assuntos sobrenaturais. Quando estou sozinho sinto meu instinto e até consigo sem saber falar a língua dos animais. Falar a língua dos animais.